Bom dia, boa tarde, né, gente? As 4 pessoas se sentam em 4 cadeiras, dispostas uma ao lado da outra, sendo que há uma mesa centralizada no palco. Sendo assim, as 4 cadeiras são divididas em duplas. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Leonardo Camisaça, um homem branco de cabelos e barba grisalhos, porém ralos. Ele traja calça preta e camiseta de botões azul marinho. A segunda pessoa sentada é Marilene Teodoro, uma mulher branca de cabelos loiros ondulados, cujo comprimento lhe vai até o ombro. Ela traz um vestido longo, bege, de botões marrons. Usa óculos arredondados de aro fino prateado. A terceira pessoa é Jordano Souza, um homem branco, de cabelos escuros e curtos, rente à cabeça, e barba de mesmo tom. Ele traja calça caque e uma blusa laranja. A quarta e última pessoa é Daniel Coelho, um homem negro cujos cabelos não estão visíveis, pois ele usa uma boina marrom na cabeça. Ele traja calça jeans clara, blusa polo cinza escuro e por cima um blazer preto. E eu não sei exatamente que momento que eu me apaixonei pelos livros, que faixa etária eu tinha, mas foi quando eu tive acesso aos livros. Me lembro que meus professores, especialmente um, tinha o hábito de iniciar a aula contando uma história, e, em determinado momento, ele parava a história e dizia: essa história tem no livro tal, se você quiser saber, vai à biblioteca e pega esse livro. Essa é a primeira lembrança que eu tenho. Então, eu comecei a ler, como acho que grande parte dos leitores, é a série Vagalume, O Outro Lado da Ilha, A Mina de Ouro, Os Meninos da Rua Paulo, e fui lendo. Depois passei para Sidney Sheldon, Agatha Christie, aquelas Sabrina, aquelas revistas da banca de jornal. E até que um dia estava tendo um evento na Casa de Cultura de São Gotardo, no Prédio Amarelo, com o professor Edson Carlos. Eu tinha, acho que, uns 14 anos na época, e eu fui parar lá nesse evento, não sei como, e ele estava falando de Os Lusíadas de Camões. Em um determinado momento, ele pediu um participante para se levantar e falar sobre o livro. E esse participante começou a recitar os versos de Os Lusíadas, que é o nosso Edinho. E eu fiquei assim de cara, sabe, aquele menino muito jovem, falando com uma autoridade tamanha. E eu nunca tinha ouvido falar de Camões. E, quando terminou o evento, eu fui conversar com ele. E ele disse assim: você conhece fulano? E começou a me citar autores. Eu, não conheço. E ele falou de um tal Guimarães Rosa. E, muito curiosa que eu fui à biblioteca e peguei um livro chamado Sagarana e abri exatamente no conto que chama Conversa de Bois. E eu comecei a ler esse conto. E, à medida que eu ia lendo, eu ouvia a voz do meu pai. Meu pai era um carreiro. Desculpa. Saudades dele. E esse conto me marcou muito. E eu me apaixonei por Guimarães Rosa. Acho que foi o primeiro autor, grande autor, né, tão citado. E eu comecei a ler Guimarães Rosa, e daí eu passei para Machado de Assis. Acho que eu fiz um caminho meio inverso, né? Comecei lá com Guimarães e fui voltando. E aí eu não consegui me desligar mais da literatura, nunca mais. E eu acho que essa é uma coisa que eu carrego comigo, sabe? Sem literatura não há vida. Bom dia, meu nome é Leonardo Camisaça. Dizer como é que o interesse pelos livros e pela literatura começa é até difícil, porque a gente não tem como datar isso. Tá? Eu pensando muito nisso nesses últimos dias, eu cheguei à conclusão que o meu interesse pelos livros começou de uma maneira meio estranha, talvez vocês vão achar meio estranha, mas começou por um ato de inveja. Porque eu morava numa rua em Belo Horizonte e na frente da minha casa tinha um sobrado
Eu nunca cheguei a conhecer o dono, o morador daquele sobrado, mas a rua, o quarteirão todo, o conhecia como professor. Era o professor, não sei o nome dele, não, eu era muito criança. E nessa casa tinha uma escada, e essa escada abria a porta para uma sala, e na sala tinha uma enorme biblioteca. Eu nunca entrei naquela casa, eu só via aquela biblioteca da rua, brincando na rua, jogando bola e tal. Nesse passado ainda você podia jogar bola numa rua em Belo Horizonte, mas eu olhava aquela biblioteca e sempre aí veio a inveja. Eu quero ter uma coisa assim. E aí é um processo, igual a professora Mariane falou. Você começa. Na hora que você é pego, você não consegue mais sair. E diferente de outras coisas, na hora que você é pego e não consegue mais sair, também, na verdade, também você não quer sair. Você quer ficar mais envolvido, mais enrodilhado por tudo isso. E daí começa. Aí, à medida que eu vou construindo a minha vida, na minha infância, eu começo a estudar num colégio em Belo Horizonte, Estadual Central, perto da Praça da Liberdade. E toda vez que eu ia para o colégio, eu tinha que passar em frente à biblioteca estadual. O prédio está lá até hoje, construído por Niemeyer. E eu era um frequentador da biblioteca. Eu preenchi inúmeras fichas da biblioteca. Eu não sei quantas fichas eu enchi e fui renovando, a tal ponto que as servidoras da biblioteca já me conheciam. Então, eu fazia isso diariamente. Então, isso vai construindo. E eu nunca tive assim nenhum tipo de preconceito. Eu consumia qualquer literatura. Eu adorava, por exemplo, na minha juventude, um livrinho de bolso que contava histórias de faroeste. Acho que não sei se ainda existe. Eu era consumidor daquilo. Eu lia o que caía na minha mão. E a partir daí você vai evoluindo, você vai construindo, você vai selecionando. E à medida que você vai tendo contato com outras literaturas. Então, você começa, quando você lê pela primeira vez Guimarães Rosa, você fica chocado. Na hora que você vê Machado, Graciliano Ramos, Jorge Amado, você vai percebendo a complexidade daquilo, dessa forma maravilhosa que o ser humano encontrou de se comunicar através das palavras escritas, da forma que você consegue expressar o seu sentimento naquelas palavras e consegue dar às outras pessoas o direito e a oportunidade de você penetrar na mente de alguém. E eu acho isso uma coisa fantástica. Você entender como que uma pessoa pensa, você entender o que é aquela pessoa, como que essa pessoa foi construída, como que ela foi formada. Eu falo que uma pessoa é construída porque nós somos construídos pelas nossas realidades. Ou seja, eu tenho uma realidade, todo mundo, a professora Marilene tem outra, a Jordano tem outra. Nós temos realidades diferentes e nós podemos, com isso, compartilhar a realidade de outra pessoa. Eu acho que isso é uma coisa fantástica. É claro que a sociedade criou outras formas de se comunicar, a dança, a música, a pintura, mas, para mim, a literatura permite que eu entre na mente de uma pessoa de uma forma muito mais profunda. E isso por qualquer que seja o livro, a gente sai modificado, a gente sai mudado, seja o livro que for. Tá? Então é isso. Eu acho que o meu contato com a literatura surgiu disso, de um ato de inveja. Não assim, você pode falar assim, mas inveja não é um sentimento muito bom. Para mim foi. Para mim, na verdade, foi. Porque, em parte, essa inveja construiu o meu interesse pela literatura. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou começar, primeiramente, saudando os meus ancestrais. Especialmente porque uma parte deles vieram daqui de Araxá. Meu avô, João Coelho,
e minha avó, Juvenília Honória dos Santos. Então, e minha mãe. Todos agora estão no plano dos ancestrais. E eu os cumprimento por eu estar aqui de volta. Eu tenho certeza que eles contribuíram para eu estar aqui. Eles emanaram vibrações, orações e fizeram com que eu voltasse à terra deles. Então, primeiro quero saudá-los, né? Porque parte do que eu sou tem a ver com o que eles fizeram. A minha relação com a literatura, ou com a leitura propriamente dita, ela começou, amigos e amigas, com os gibis, as revistas em quadrinhos, que na minha casa tinha constantemente. Né? Tio Patinhas, Turma da Mônica. Essas revistas, né, circulavam na minha casa. Mas começou a aprofundar através de minha mãe, Nilza Coelho. Era muito comum, há décadas atrás, as pessoas comprarem enciclopédias e colocarem na sala, como uma amostra de, olha aqui tem cultura, aqui tem saber. Aqui nessa casa as pessoas têm acesso ao saber, o saber escrito, né? Então eu me lembro dessa essa biblioteca sendo montada na sala de minha casa. E ali o contato estava cotidiano, estava no dia a dia. E minha mãe também era leitora, tanto é que ela teve essa iniciativa de me levar ou levar os filhos a aprenderem não só pela fala, mas aprenderem concretamente, porque os livros estão lá. Né? Ela não vai falar para mim ler um livro se ela não lê ou se o livro não está em casa. Os livros estavam na sala à disposição nossa. Então, a minha relação com a literatura começa justamente no interior da casa, no interesse de minha mãe em fazer leitores críticos, produzir pessoas ou estimular os seus filhos à imaginação, a saber que tem um mundo a ser construído e que nós, filhos dela, somos protagonistas, somos sujeitos da história. Porque a literatura ela nos coloca nesse lugar de sujeito. Porque quando o narrador está lá descrevendo as situações, as superações, as dificuldades, nós estamos nos colocando no lugar dele. Né? Lembrando dos gregos, o processo de catarse, em que a gente vai, através daquelas vivências e experiências que são descritas, elas vão se impregnando em nós, e a partir dessa nossa leitura, que é uma leitura própria, porque nós, leitores, não reproduzimos os escritores, nós construímos sentidos com eles. Então, a literatura, para mim, é esse lugar da construção coletiva de sentidos, que são compartilhados e reapropriados a partir do lugar, né, do espaço do lugar e do tempo histórico que cada um vive. Então, quando eu estou lendo, por exemplo, Lima Barreto, eu estou conversando com ele, que já não está mais fisicamente, mas está na sua literatura, está como ancestral, e eu lá, lendo, ao mesmo tempo, conversando com ele. Lima, como é difícil ser preto no Brasil. Mas você me mostrou que você pode ser, a gente pode, apesar da dificuldade, vencer. Apesar da dificuldade, ir à luta. Então, quando eu estou fazendo esse tipo de leitura, eu estou me sentindo num processo de diálogo. Eu estou dialogando com os autores e com as autoras. E é claro, ora concordando, ora discordando, mas sempre dialogando. A gente podia ficar horas escutando ele falar, né? Então, vocês criaram um tempo atrás, alguns anos, um grupo de leitura em São Gotardo. Você citou o Edson Carlos agora, o Edson que está no grupo de leitura também. E mais recentemente, vocês criaram o Clube Literário de São Gotardo. Eu queria saber qual que é a intenção da criação do Clube Literário de São Gotardo e quais são os desafios e oportunidades
se criar um clube de leitura em uma cidade como São Gotardo, uma cidade pequena, ainda com poucos eventos culturais. Recentemente a gente começou com a Flissango ano passado, estamos indo para a 2ª edição esse ano. Então, qual a intenção e quais os desafios e oportunidades de se criar um clube de leitura em São Gotardo? Eu vou falar. O grupo, esse grupo de estudo, nós já temos, ele foi criado em 2019, não é? Já vem desde 2019, e conseguimos até o início desse ano mantermos uma sequência de encontros mensais. E eu confesso, não foi fácil mantê-los, esses encontros, mas conseguimos de 2019 até o início até a final de 22 mantermos essa sequência, e ultimamente, infelizmente, estamos um pouco retraídos. O propósito desse grupo de estudo o nome meio que autoexplicativo, né? É estudar, ter contato, conversarmos sobre literatura, conversarmos sobre a nossa realidade social, nossos problemas econômicos, nossos problemas políticos. Numa cidade, São Gotardo não é diferente do resto, com todas as limitações de uma pequena cidade do interior, com todas as dificuldades que a gente se apresenta. E o clube literário é uma continuidade disso. É uma forma que a gente pensou, um grupo de pessoas na cidade, que pensamos que uma forma que a gente pudesse tornar, ou não sei se seria tornar, em muitos casos, criar o hábito da leitura. Porque não é tornar, consolidar o hábito de leitura. O problema é um pouco mais grave. É criar mesmo o hábito de leitura em pessoas que, infelizmente, não têm. Eu não estou falando de pessoas jovens, adolescentes. Eu estou falando de pessoas, inclusive, adultas, que não têm hábito de leitura e que não conseguem se concentrar por uma série de motivos, que não conseguem perceber a importância desse processo, dessa maravilha que é o livro, o que ele pode me dizer. Então, o clube literário tem esse propósito, assim como teve um grupo de estudos, mas eu confesso que era um trabalho árduo, porque, primeiro, que é muito difícil conciliar a agenda de um grupo de pessoas. Tá? Para marcar um horário de encontro já era difícil, porque todo mundo tinha um compromisso, e é completamente compreensível que todo mundo tem uma vida, tem seus compromissos. A pandemia, que começa em 2020, ela acaba nos ajudando um pouco, porque facilitou o fato da gente estar usando encontros remotos. Então, cada um na sua casa, talvez tornou mais fácil o acesso. Quando termina a pandemia, os encontros presenciais passaram, assim, as pessoas não se interessavam mais. Queriam continuar encontros remotos, por uma questão de comodidade. Então, são essas questões que limitam o acesso à leitura. Então, o clube literário tem esse propósito. Tentar dar a algumas pessoas, de criar em algumas pessoas esse hábito de leitura, de dar a essas pessoas uma consciência crítica da realidade que a gente vive. É claro que você tem a questão artística da obra, mas você tem também a visão da sociedade. Cada um enxerga a sociedade de uma forma, e nós, infelizmente, estamos perdendo essa consciência crítica. A gente vê no Brasil, infelizmente, não só no Brasil, mas vamos ficar presos aqui ao nosso país, o fato de que as pessoas se tornam cada vez mais preconceituosas, cada vez mais intolerantes, cada vez mais raivosas, e eu acho que parte disso é a incapacidade que a gente tem de não enxergar a realidade do outro. Eu enxergo a minha, e a minha me basta, e eu não sou mais capaz, e às vezes a pessoa nem quer enxergar a realidade do que o outro está passando, os problemas que o outro passa. Então, o clube literário tem esse propósito: incentivar a leitura, incentivar o acesso aos livros,
fazer as pessoas que gostam de literatura, que gostam de produzir literatura, aparecerem, porque muitos ficam presos, sem espaço para divulgar o seu trabalho. Então, o clube tem esse propósito. Ainda não temos um ano de criação, mas as nossas ideias são essas. O propósito da criação do Clube Literário em São Gotardo foi esse, basicamente. Vocês têm um ponto em comum muito forte, que vocês são professores, os três. Marilene de literatura, Camisasta de matemática, Daniel de sociologia. E é impossível a gente falar sobre formação de leitores sem falar sobre a realidade de vocês em sala de aula. Como é a realidade hoje em dia? Como é lidar com literatura, com leitura coletiva principalmente, numa sociedade, numa juventude que a tecnologia está tomando conta? Como é trabalhar isso hoje em dia? Bom, vou começar a minha fala lembrando de uma situação que aconteceu comigo tem uns 8 dias, 6, 7 dias, melhor dizendo, que os meus alunos, eu trabalho no turno da noite, eles estavam ensaiando para a quadrilha e eu fiquei na sala de aula com um livro. Eu vou, em vez de ficar no celular, vou pegar o livro e vou ler. E estava lendo esse livro e chegaram 2 alunos, né, e me pegaram de surpresa que eu estava tão concentrado que eu nem vi eles chegarem. Aí um perguntou assim: professor, você gosta de ler? Eu falei: gosto sim, né? Tem uma questão profissional, né? Eu acredito que para ser um bom profissional, um bom professor, você precisa estar sempre com leituras. Mas eu confesso que eu prefiro aquelas leituras que não são obrigatórias da profissão. A literatura me dá esse descanso, ao mesmo tempo me ajuda a trabalhar melhor. É interessante, né? E o outro aluno disse assim: nossa, professor, eu leio também. E começou a me contar o que ele lia. Por que eu estou dizendo isso para vocês? O exemplo, né? Ele me viu lendo, despertou nele. Ele já lê. Então, é um estímulo. Então, a sala de aula e o professor, né? Ele também precisa ser o homem da literatura, a mulher da literatura, aquele que vive a literatura, para que aí ele possa falar com propriedade. Então, antes da gente fazer planejamentos, né, e nós vivemos, eu sou da rede estadual, e o que mais tem lá é planejamento, mas esse planejamento está carecendo de humanidade, de pessoas que vivam as coisas que elas pregam, do que elas dizem. Então, essa história, para começar a minha fala, trazendo esse lugar do que eu, professor, eu, Daniel, cidadão, eu preciso ser essa literatura que eu defendo. Eu defendo a leitura, mas eu preciso ser um leitor para que as pessoas possam me olhar e possam acreditar que, de fato, a literatura muda a maneira das pessoas pensarem. Eu costumo trabalhar leituras coletivas, né? E meus alunos costumam dizer que quando eu chego lá e eu mando eles tirarem as carteiras da fila, né? Aquela coisa cartesiana, né? De um ficar ali, cada um no seu quadrado, com aquela medida, né? Ou seja, o professor em pé e os alunos lá recebendo o conhecimento, né? O próprio fato de a gente estar em pé já coloca os alunos numa posição em que eles não é para que eles falem, né? Então eu tento sempre quebrar isso. Então eu trabalho com círculos de leitura, em vez de eu ficar fazendo aula expositiva o tempo todo, eu coloco eles em círculo, né? Que não é nenhuma novidade se a gente pensar aí, inclusive a cultura africana, né? O conhecimento ele precisa circular. E eles já falam: olha, modo sociologia. Então, eles já pegam as carteiras. E é interessante, o primeiro detalhe que eu sempre observei, desde que eu comecei a fazer essa prática mais comum: não preciso ficar mandando ninguém calar a boca, ninguém fazer silêncio. É o momento em que eles falam e eu ouço, e que dificilmente eu tenho problemas de disciplina. E eu costumo colocá-los para ler trechos, um comentar, aí depois todos comentam. Então, aquela leitura que era
uma leitura minha, individual, e do autor do livro, passa a ser uma leitura deles também. E aí, a partir do lugar deles, porque cada um tem uma história, cada um tem uma trajetória própria. E vai incluir na sua fala elementos do seu olhar, do lugar que ele vive, das pessoas que ele convive. Então, normalmente, são momentos muito interessantes de troca de conhecimento. Porém, né, o Leonardo, gosto muito do Leonardo, porque o Leonardo, eu sou mais sonhador, o Leonardo ele é mais pé no chão. Infelizmente, muitas vezes, é nessa aula ou em outra que se quebra aquela rigidez da aula tradicional. E aí, o interesse pelo livro, o interesse pela leitura, pela discussão, ele vai ficando meio que cercado na sala de aula. Tendo que a literatura, né, a leitura como um todo, mas, sobretudo, a literatura, ela é fundamental. E eu, como sociólogo, observo e me faço esse comentário em público, né, que deveria, e eu vou fazer isso, usar mais a literatura, Lima Barreto, né, o autor do Grande Sertão Veredas, né, o Guimarães Rosa. Né, nós temos aí uma série de autores e autoras brasileiras que descrevem com pormenores, com detalhes, que muitas vezes, eu lá no curso de Sociologia, demorei 1, 2, 3 anos para entender, mas Lima Barreto, por exemplo, quando ele escreveu Clara dos Anjos, ele deu uma aula de como se analisa o racismo estrutural. Por que não trabalhar isso com os alunos? Por que não trazer eles para esse diálogo que só a arte tem? A ciência é muito importante, mas ela tem seus limites. Tem uma forma, um discurso, um olhar próprio que só a arte pode trazer. Então, esse diálogo entre arte e ciência, entre razão e emoção, entre inspiração, a literatura, que é o nosso tema aqui, ela tem muito a contribuir. E por isso que eu entendo que a relação, não só da sala de aula, mas da sociedade, ela será muito melhor a partir do momento que ela puder extrair da arte tudo que a arte tem para nos oferecer. E extrair da ciência tudo que ela tem para nos oferecer. Bom, eu parto do seguinte princípio. Nós, como professores, nós temos que apresentar para o aluno aquilo com que ele não tem contato. Então, eu ouço muito assim, os alunos não leem, os alunos não leem. A pergunta é, você lê? Acho que esse é o primeiro ponto e o Daniel tocou nisso. O segundo é o seguinte, quando a gente está num grupo, eu trabalho com adolescentes, aqueles que leem, cada um gosta de um estilo. Então, eu já vivi várias experiências. Experiências de deixar cada aluno ler o que queria, experiências de ler o mesmo livro. E o que mais deu resultado com o passar do tempo, porque eu fui tendo feedbacks a longo prazo. Foi exatamente ler com a turma um mesmo livro. E interessante que, às vezes, livros que, ao primeiro momento, causavam um impacto muito estranho, um estranhamento nos alunos. E, geralmente, os livros que nós líamos e discutíamos em sala eram os livros que, futuramente, os alunos me davam feedback. Eu vivi uma experiência muito interessante, há mais ou menos umas 2 semanas, que veio trabalhar na mesma escola que eu, uma ex-aluna minha. E eu estava com os livros e ela me perguntou assim, Mariane, por que você anda tanto com tantos livros? Todo dia que na escola você está com um monte de livros na mão. Primeiro é o exemplo. O segundo é porque eu levo livros para emprestar para os alunos. E eu estava com esse livro na mão. E ela falou assim, eu lembro de quando eu li esse livro com você. Inclusive, eu lembro até hoje do poema e eu consigo achá-lo aqui nesse livro. E ela começou a folhear o livro e parou na página 39, onde está escrito assim, passeio número 3. Raízes de sabiá e musgo subindo pelas paredes. Não era normal o que tinha de lagartixa na palavra paredes.
Ela falou assim, essa frase entrou em mim e ela nunca mais saiu. E antes de eu vir para cá, eu perguntei para ela assim, por que você gosta tanto desse poema? Ela falou assim, amo. Eu falei, por que você ama? Aí ela me disse assim, a gente tem que ter motivos para amar? Gente, olha que sensacional. Né? Isso eu nem sei quantos anos tem. Então, assim, ela disse, quando você leu... Aí ela falou que acho que tinha 14 anos. Eu achei tão esquisito aqueles poemas, que estranho. Eu fiquei pensando, por que a Marilene trouxe esse livro para a gente ler? E os meus livros, geralmente, são assim. Isso aqui não é letra minha, é letra de aluno. Eu digo para eles, pode escrever, anota aí, pode grifar, pode fazer o que você quiser. O livro, ele existe na mão do leitor. Me desculpem os escritores, mas o livro só tem vida na mão do leitor. Eu tive uma experiência também com uma turma de 9º ano, eu li com eles Capitães de Areia, do Jorge Amado. E, atualmente, eu trabalho numa escola de elite, uma escola particular. E nós estávamos lendo Capitães de Areia, e em determinado momento da obra, que é uma parte assim que me tocou muito nesse momento que essa aluna fez essa observação. Um dos personagens, o Sem Pernas, ele, à noite, no trapiche, ele não dorme, ele fica, né, cutucando os amigos, mexendo com todo mundo. E uma aluna falou assim, nossa, que menino encapetado, parece o fulano, que era um colega da sala, parece o fulano. Eu disse assim, vamos pensar se ele se parece mesmo com o fulano. E o que no diálogo ali daquela leitura, o que nós percebemos? Sem Pernas não dormia porque ele sonhava com o dia em que ele, né, viu os pais serem maltratados pelos policiais, e ele também foi, e por isso ele é chamado de Sem Pernas. E, naquele momento, eles começaram a desenvolver aquilo que nós tanto queremos nas pessoas, que é a chamada empatia. A capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu tenho certeza que aquele livro fez muito sentido para muitos que estavam ali, não para todos. E assim será com cada obra. E eu tenho inúmeros exemplos, mas tem um que eu quero trazer para vocês. Com essa mesma turma, eu estou lendo agora Clarice Lispector. E eu vou abrir aqui uma mensagem que uma aluna me mandou. Nós lemos um dia em sala e ela me mandou uma mensagem assim, oi, te contar. Hoje tive que segurar aquela hora que lemos. Aí ela abre aspas. Há os que têm e há os que não têm. É muito simples. A moça não tinha. Não tinha o quê? É apenas isso mesmo. Não tinha. Se der para me entenderem, está bem. Palavras do livro. Ela fecha aspas e fala assim, então, Marilene, essa Clarice me mata. E eu que pareço ter, mas não tenho? Sou miseravelmente vista com tudo e não sou nada. Esse é meu livro, não é dessa tal Clarice. Isso é a leitura coletiva, gente. Bom, eu, como professor de matemática, eu não tenho a oportunidade que a professora Marilene e Daniel têm de fazer esse tipo de trabalho em sala. Para muita gente, a matemática é o horror, né? Aquele fantasma que nos persegue a vida inteira. E eu concordo que, em parte, a matemática tem essa característica. É uma disciplina, é um corpo de ciência extremamente objetivo, extremamente racional. Mas eu como professor de matemática, e os outros professores de matemática com quem eu convivo, sentem o mesmo problema, que nós até comentamos isso outro dia, né, Jordano? A dificuldade que os alunos têm de interpretar o que a matemática está pedindo a eles. É claro que a matemática tem a sua linguagem própria, aquela linguagem técnica, aquela linguagem baseada em números. Mas eu frequentemente faço isso em sala de aula. Eu pego o livro didático e peço para os alunos lerem uma passagem do livro, um tópico do livro qualquer. E peço que eles redigam no caderno a compreensão deles sobre o que eles leram.
Aí o primeiro problema que se aparece é o seguinte: eles me pedem o número de linhas. Quantas linhas? Vocês devem saber muito disso. Se eu falar 5 linhas, eu vejo pela cara deles um assombro, mas não nada monstruoso. Se eu falar 10 linhas, é um Deus nos acuda. Aí eu fico pensando, bom, 10 linhas, escrever 10 linhas, talvez para todos nós aqui não seja um problema. Para essas crianças são. Então elas têm primeiro, uma grande dificuldade de compreender aquela linguagem. E segundo, uma grande dificuldade de, ao ler aquela linguagem, eu até comentei isso lá fora agora, fazendo uma lógica com a minha formação de economista, de pensar numa função de produção, você joga para dentro os insumos de produção, processa isso e devolve um produto, ou seja, eu engulo aquela informação do livro, processo ela aqui dentro e o que eu devolvo como produto, como retorno? Qual é a minha compreensão daquilo que o aluno leu? O que eles entenderam daquilo? E eu percebo uma grande dificuldade disso, deles lerem uma leitura, entendo que técnica, racional, uma linguagem matemática, mas eles teriam que ter a capacidade de ler aquilo e processarem de alguma forma e mostrarem de alguma forma um tipo de entendimento. E eu vejo a grande dificuldade que é isso. Então, quando eu peço, escrevam 10 linhas, e quando eu vou ler o que eles escreveram, na verdade, eu estou lendo o que o autor do livro escreveu, porque eles estão simplesmente reproduzindo o que o autor do livro escreveu. Às vezes, não literalmente, mas mudaram uma palavra, uma ordem aqui, mas, de qualquer maneira, eles estão simplesmente reproduzindo, e não o que eles entenderam ali. Tá? Então, esse é o grande problema. Esse esforço de leitura coletiva tem essa lógica de você... Olha, o que eu estou lendo? O que eu li e que me modificou de alguma forma? Eu não preciso pensar somente em Machado, Guimarães Rosa, qualquer outro autor para entender isso. Eu posso pegar um livro de química, um livro de sociologia, de matemática, um livro de física, um livro de biologia, e falar assim, leia e me diga com as suas palavras o que você entendeu disso. Ah, mas eu não sei essa fórmula química aqui. Tá, eu também não sei, mas alguma coisa você tem que apreender daquilo. Entendeu? E a grande dificuldade que eu vejo é isso. De você fazer com que a pessoa leia, consiga entender o que está lendo e consiga me dizer com as palavras dele o que ele entendeu. E, consequentemente, à medida que ele entenda, ele consiga modificar aquilo. Consiga modificar aquela realidade. Então, a minha dificuldade como professor de matemática, a minha grande dificuldade como professor de matemática é exatamente a linguagem. E quando eu vou fazer uma avaliação, um sistema de avaliação, você pode ter contra, que é um sistema perverso, falho, já caduco há muito tempo, que precisa ser mudado, mas aqui não é o espaço para fazermos essa discussão. Mas quando eu tenho que fazer uma avaliação, eu tenho que ficar preocupado não só com o conteúdo técnico da matemática, mas com a capacidade dos alunos de entenderem o que eu estou pedindo a eles. Isso talvez seja o maior problema, não mais grave do que o simples ato de fazer aquele cálculo. De fazer com que o aluno entenda o que aquelas palavras estão dizendo a ele. Então, esse esforço que a Marilene, que o Daniel fazem, acaba ajudando a gente nessas áreas mais técnicas, a matemática, a física, a química, a biologia. Porque dá ao aluno, dá à criança, essa capacidade de compreender o que está sendo dito. E a leitura coletiva, eu acho que talvez seja o único caminho. Tá? Porque, hoje em dia, a concorrência da tecnologia é muito grande, exigir que eles estejam em casa e abram um livro por uma série de razões é praticamente um trabalho sem fim. Eu gostaria de acrescentar que nós temos um método hoje de ensino que
até na aula cotidiana, nem estou falando de cursinho, de ensinar para os alunos a, antes de ler o texto, ler o comando, porque aí você já leu o texto procurando a resposta. Gente, isso não é leitura, isso é decodificação. E eu não posso, né, deixar passar esse momento, nesse espaço, para dizer aos professores, parem de fazer isso. Nós estamos matando esses alunos. Porque nossos alunos, eles precisam exatamente desse ponto, a aprender a ler, a serem letrados. Se nós passamos o tal do macete para o aluno, ele vai fazer isso o tempo todo. E nós chegamos no momento em que os alunos não conseguem, não é porque eles não querem, gente, eles não conseguem ler uma página consecutiva e terminar e falar o que leram. Isso, qualquer aluno. Então, é um momento de nós realmente, acho que precisava até de uma lei, sei lá. O primeiro ponto da escola hoje, leitura. Leitura, leitura oral, leitura coletiva, discussão. Tem que fazer esse resgate mesmo, porque senão nós continuaremos com esse problema, ele irá só agravar. Escola não pode existir em função de apenas passar um aluno no vestibular. É só para complementar, professora. Há uns anos atrás, eu dava aula em Belo Horizonte, porque esse problema da decodificação eu vejo não só no ensino fundamental e médio, mas eu vejo também no ensino superior. Eu também dou aula no ensino superior lá em São Gotardo e eu vejo o mesmo problema. E há muitos anos atrás, em Belo Horizonte, eu dava aula num curso de Ciências Econômicas lá, eu estava no 5º período, numa disciplina chamada de macroeconomia, que, dentro da estrutura da economia, é uma das principais ponto-chave do curso. Aquela disciplina que, se você for reprovado, você dança seu curso inteiro. O aluno chegou num belo dia para mim, todo feliz, falou assim, 5º período de economia num curso de 8 períodos. Professor, finalmente consegui ler um livro até o final. Eu falei, ótimo, dei os parabéns a ele. Assim, eu não estou sendo aqui, gente, me perdoe, não estou sendo preconceituoso, mas é só para vocês terem uma ideia. Perguntei que livro que era. Ele me falou, Harry Potter. Não tenho nada contra. Mas eu acho que um aluno adulto, no 5º período de um curso superior, que conseguiu pela primeira vez ler um livro, que pode ser o Harry Potter, pode ser qualquer outra coisa, pelo momento era muito pouco. Na idade dele, no tempo de vida dele, ele já poderia ter lido um número muito maior de livros. E ele falar que depois de anos e anos de vida, ele conseguiu ler pela primeira vez. É louvável, ótimo, ainda bem que tomara que tenha conseguido ler todos os volumes do Harry Potter, que tenha lido toda a obra, que tenha lido. Tomara que tenha lido. Mas o que choca é isso, porque chega na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, o que eles querem é essa decodificação, é essa racionalidade, ou seja, o que eu quero? Eu quero competir. Se eu quero competir com capacidade melhor de competição, é claro. Mas aí eu tenho que ser objetivo. Então, eu não posso chegar para um aluno, pedir ali alguma coisa e, ao mesmo tempo, mostrar para ele o caminho onde ele vai chegar naquela. Ele tem que descobrir isso da cabeça dele. Ele tem que processar essa informação. E é nesse ponto que nós temos toda a falha, toda a ausência da literatura na nossa vida. E quando a gente fala de leitura coletiva, logo a gente pensa em ler uma obra, igual você citou agora, Marilene. Escolher uma obra, ler uma turma juntos e depois poder discutir aquela obra. Mas e os saraus de poesia? E os slams? Está aqui o Rogério Vaz, aqui, que ele participa do slam de Patos de Minas, um dos criadores. Ele estava me contando agora que nos primeiros slams tinha o quê? 20 pessoas, 15 pessoas? Agora no último teve 80. Então, além de criar, de trazer essa questão do slam para Patos de Minas, criou um senso de comunidade também, né? Então, a pergunta para vocês é, saraus e slams também é um tipo de leitura coletiva? Com certeza. Eu tive a experiência de promover alguns saraus em São Gotardo, inclusive temos aqui a Sabrina, que participou. E era uma sensação de... Às vezes começava assim,
Nós começávamos, uniam todas as turmas. Gente, era uma briga. Eu me lembro de algumas coisas assim que no início eu tinha que interferir e no final estava todo mundo se solidarizando lá, trocando ideias. E até hoje eu ouço os alunos falarem assim, nossa, eu lembro daquele dia que a gente fez isso. Eu tenho um filho que ele era muito tímido. Ele sempre fala para mim assim, mãe, aquele dia que eu participei da peça do Hamlet, eu nunca mais esqueci. Até hoje, eu lembro direitinho, olhar para o público, assim, quando eu comecei, me dar uma tremedeira, e no final, quando todo mundo estava aplaudindo, eu carrego isso até hoje, essa sensação comigo. E é infinitamente mais produtivo do que ficar lá na sala de aula, colocando, enchendo o quadro, porque naquele momento, além do aluno interpretar o texto que ele leu, declamar um poema, criar uma personagem, ele se encontra, ele se acha, ele se compreende, ele se descobre, ele descobre o outro. E quando nós falamos desse momento que nós vivemos, né, de discurso de ódio, de polarização, gente, o que é que falta? É o olhar. Olhar um para o outro humano que existe, não o outro fulano. Eu acho que nós estamos muito habituados a olhar para as pessoas, pela profissão que ela tem, pela função que ela exerce, pela conta econômica que ela tem, a conta bancária, sabe? E nós paramos de olhar para as pessoas. Nós precisamos resgatar as pessoas. E a arte é esse meio. E, particularmente, eu vejo que a literatura ela é o caminho, seja por leituras coletivas, por leitura individual, por saraus, por slam, seja a atividade que for, tudo vale, desde que esteja fazendo com que nós olhemos para dentro para a gente poder olhar para fora. Porque quem não olha para dentro não consegue enxergar o outro. Eu vou primeiro agradecer pela participação, né, por estar aqui nesse lugar. Eu vou encerrar a minha fala, por enquanto, com uma música, né, uma parte da música do Milton Nascimento, né, que o artista tem que ir aonde o povo está. Eu traduzo da seguinte forma. A arte e o artista só são o que são no coletivo, no olhar para o outro e estar com o outro. A literatura é o resultado das nossas trocas de olhares. E se nós estivermos fazendo isso na prática, ou seja, vivenciando isso, aí sim, de fato, teremos uma grande literatura. Obrigado. A gente está finalizando agora, está faltando um minutinho, né? Dois minutinhos. Quero saber se alguém tem alguma pergunta para poder fazer. Sabrina. Eu fui aluna da Marilene e eu lembrei do sarau. Eu estava lembrando de quando você deu Sagarana para a gente ler, Machado de Assis, A Hora da Estrela. Inclusive, eu fiquei pensando durante a sua fala várias vezes. É lógico que eu convivo com o Daniel, trabalho no mesmo lugar que o Léo, mas a Marilene, ela mexe com os meus afetos lá da adolescência, uma fase que marca a gente demais. Então, quando você começa a falar, eu me emociono demais. Da Macabé, eu fiquei pensando nessas leituras que são feitas, incentivadas em cursos do Instagram hoje, que é como se você não pudesse ser triste. Ela é uma personagem que se permite ser triste, né? Então, assim, eu lembro de um livro, é um livro tão denso, tão triste, assim, que legal que a gente podia ler gente triste. Hoje em dia a gente só lê e só vê gente feliz. Então, assim, fiquei pensando nisso e lembrei da cena do sarau que a minha sala fez, que foi a do Carandiru, daquele casamento gay. Então, assim, eu estudava numa escola de elite também, com homens machistas, homofóbicos, e eles se prontificaram. Um colega meu grande e tal se vestiu de noiva, que ele era o Rodrigo Santoro lá do filme. Então, assim, muito interessante. Muito obrigada pela profissão de vocês. Eu fiquei muito feliz de ver vocês aqui. A gente veio de São Gotardo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde. Gostei muito de ouvir vocês, né? Eu também sou professora aposentada da área de geografia.
E eu lembro que eu, na minha 5ª série, eu fiquei muito encantada com a matemática. Depois eu desencantei um tanto, mas sempre sempre alguma coisa me remete à matemática, né? E te ouvindo falar, eu lembro que nada se faz sem a matemática. Você não faz literatura, porque você tem as contagens de palavra, o momento de respiração, os pontos, né? A astronomia, as distâncias, as formas, né? Os pesos. E aí a gente fica pensando, por exemplo, a gravidade. Qual é a operação que a gente faz para a gente entender a gravidade? Qual é a operação que a gente faz para a gente fazer aquela compra? Ou então o que eu preciso juntar para poder depois gastar? Então, a matemática está no dia a dia da nossa vida. E eu acho que as 2 palavras que eu acho que a gente tem que sempre estar pensando em sala de aula é a conexão. Eu tenho que fazer conexão com as outras disciplinas e eu ajudo a minha disciplina. E a diversidade. Não importa como você se encontra, se é no sarau, se é no Islã, se é no livro de matemática, que, por exemplo, nos livros de leitura de geografia, a gente também tem várias técnicas de fazer a leitura. Por exemplo, cada parágrafo, o que você entendeu? Com uma palavra que você pode nomear esse parágrafo. E aí a gente não é decodificar, na verdade, é assim, sintetizar, porque a gente, às vezes, precisa sintetizar para depois desenvolver, né? Então, eu acho que é muito rico ser professor e a gente está aprendendo todos os dias com os alunos, porque a gente não dá conta de só ensinar, né? E só o nosso conteúdo. A gente está sempre circulando em uma espiral, né, que nos complementa demais da conta, né? Eu acho que é uma profissão muito enriquecedora. Obrigada, gente. Eu queria aproveitar que o microfone está do lado para dizer que o ano passado eu estive em São Gotardo, a convite do Luiz Humberto França. Gostei muito, estive com alguns de vocês. E depois vocês me convidaram para participar do Clube Literário. E eu sou entusiasmado, agradeço o convite que me foi feito para participar. Nem sempre eu posso participar como eu gostaria, mas eu fico muito entusiasmado. Não é uma pergunta, é um comentário, é um agradecimento pelo convite que me fizeram para que eu pudesse participar do Clube Literário. E o que eu tenho a dizer é vida longa ao Clube Literário de São Gotardo. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado a todos presentes. Quero agradecer a organização da Fleira Chá, em nome do Luiz Humberto França, pelo convite que fez para a gente e por ter gerado essa coincidência boa, que é nós 4, que fazemos parte do Clube Literário, poder estar aqui juntos no palco, né? Muito obrigado, gente. Foi um prazer, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Muito obrigado.